Senhor presidente, senhores vereadores, o tema que me traz na manhã de hoje é a respeito de uma matéria que saiu em março de 2013. Vida sem saneamento básico. Famílias no nosso município vivem sem infraestrutura básica de moradia, sem acesso à luz, à água ou comunicação. Eles lutam para manter a dignidade. São famílias que, ao longo dos anos, ao longo de semanas, passam sim a sua infraestrutura mínima para moradia sem saneamento básico. Vendo matéria, agora publicada dia 1º de março, a respeito do Plano Municipal de Habitação, também nessa matéria diz que 12 mil ligações de esgotos no nosso município são de formas inadequadas. Aproximadamente 31 mil habitações, em situação totalmente inadequada. Eu já tenho dito, no ano passado falei, vários temas, vários instrumentos judiciais, vários instrumentos jurídicos a respeito da regularização fundiária. Mas fazendo uma leitura, encontrei também no Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 12.288. O Estatuto da Igualdade Racial trata também, no seu artigo 35, a respeito da moradia. E o que diz o artigo 35? Diz: o poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada à população negra, que vive em favelas, cortiços, área urbana, subutilizadas, degradadas, ou em processo de degradação. No parágrafo único desse mesmo artigo, fala o direito à moradia adequada. Para os efeitos dessa lei, inclui não apenas o provimento habitacional, mas também a garantia da infraestrutura urbana, dos equipamentos comunitários associados à função habitacional, bem como assistência técnica e jurídica para a construção, a reforma ou a regularização fundiária da habitação área urbana. Então, no Estatuto da Igualdade Racial, fala também sobre a regularização fundiária, que atinge a maioria do nosso povo, do povo negro, do povo pobre, que está nessa situação. No Estatuto, mais um instrumento jurídico para a regularização fundiária, de tanto que nós temos. Mas tem uma palavra-chave aqui, nesse artigo: moradia adequada. O que é moradia adequada? Moradia adequada, que é a palavra-chave desse artigo, desse instrumento jurídico. A moradia adequada é como direito humano para cidades mais justas. Considera-se moradia adequada corresponde ao direito de viver com segurança, com paz e dignidade. Segurança jurídica da posse, para garantir a moradia contra os despejos, deslocamentos forçados, outros tipos de ameaça à sua posse. Em muitas conversas que eu tenho tido nessas áreas irregulares, muitas famílias, onde tem 4 moradores da sua família,
é o pai, a mãe, mais 2 crianças, os jovens, os adolescentes. Nessas famílias, vereador Dionísio, não podem sair todos da sua moradia. Ao final de semana, se sai o pai, não pode sair a mãe e os filhos. No outro final de semana, se sai a mãe, o pai tem que ficar na sua moradia. Por quê? Porque não tem a garantia da sua posse. Não tem uma garantia de uma moradia adequada. E é isso que está previsto na igualdade racial. Moradia adequada. Segurança jurídica da posse. Tem outras questões de moradia adequada. A disponibilidade de serviços e infraestruturas. A moradia sempre será mais adequada quanto mais fácil seja acesso à água potável, energia, saneamento básico, tratamento de resíduos, transporte e iluminação pública. Temos matérias do nosso município que tem várias famílias sem saneamento básico. Matérias dos nossos jornais onde tem várias famílias ainda sem iluminação pública, sem o transporte adequado, em virtude da situação irregular. Moradia adequada. Custo acessível da moradia sempre será mais adequado quanto mais os gastos com a moradia sejam proporcionais à renda. Asseguradas as demais exigências para uma moradia adequada. Nós lutamos pela regularização fundiária, mas queremos que a regularização fundiária, onde as pessoas possam morar nas suas residências com moradia adequada. Habitabilidade. A moradia sempre será mais adequada quanto mais ofereça as condições físicas de salubridade adequadas. Tem outros temas de moradia adequada. Localização. A moradia sempre será mais adequada quanto mais adequadamente esteja inserida na cidade, com acesso adequado às opções de emprego, transporte público com eficiência, transporte público eficiente, serviços de saúde, escolas, cultura e lazer. São todas formas de moradia adequada, aonde está a localização daquela área. Moradia adequada também está no aspecto cultural, adequação cultural. A moradia sempre será mais adequada quanto mais se respeite a diversidade cultural, aos padrões habitacionais oriundos dos usos e costumes das comunidades e grupos sociais. Essas são formas também de garantir aquela população, aqueles moradores, aquelas moradias que estão inadequadas, aqueles espaços urbanos, espaços que as pessoas possam ali ter e promover atividade cultural também, atividades culturais para aquela comunidade. Praças, áreas de lazer de forma adequada, áreas de lazer para que aquela população tenha condições de lazer de forma adequada. Isso está previsto nessa legislação. Busquei nessa legislação sobre a igualdade racial um instrumento da regularização fundiária, mas da forma de moradia adequada ao povo negro, mas ao povo, nosso povo, aquele que precise realmente das políticas públicas do nosso município. São formas de garantias. Formas de garantia à moradia é também de garantia de cidades sustentáveis, estendido como um direito à moradia
saneamento ambiental, infraestrutura urbana, como já falei, transportes, serviços públicos, ao trabalho, ao lazer. Queremos para as pessoas situação presente, mas também queremos garantir para as futuras gerações. Esse tema, senhores vereadores, que eu trouxe na manhã de hoje, que eu não podia também deixar de um estudo que eu fiz a respeito dessa legislação, que é pertinente, atual e muito atinge a várias famílias que vivem nessa situação no nosso município. Muito obrigado.